Boa tarde. E hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Hoje é sexta-feira, fim de semana começou. Oh, 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 oh. Mas fica em casa, hein? Vai pra sair não, tá? Muito bem. Graças a Deus, mais uma semana de estudo se encerrando, concluída com sucesso. Eu daqui, você daí, todo mundo juntinhos, conectados, tá certo? Muito bem. Então, hoje nós vamos voltar à matemática, aí no nosso livrinho na página 73, continuando aí com frações e porcentagens. Nós vimos na aula passada sobre a divisão, né, dos inteiros, né, que tem que ser igual. Nós vimos a questão do amiguinho aí que trocou, né, o seu lanche inteiro pela metade do lanche do colega, e nós vimos a divisão injusta porque os inteiros eram de tamanhos diferentes. Nós vimos quando o colega falou que comeu uma pizza inteira, mas na verdade era uma pizza pequena, né? Você tem que falar que tamanho é esse inteiro, quanto é o todo, né? Para você ter uma noção. E aí, na página 73, nós tínhamos uma continuação da atividade. E tem assim, faça o que se pede. Eu tenho dois retângulos, letra A e B, divididos ao meio com um pontilhado, vocês podem ver aqui, certo? E aqui diz assim, no letra A, você vai escolher duas cores, certo? Duas cores e pinte o retângulo A inteiro com uma delas. Ó, você escolhe duas cores, certo? Aí você pinta o retângulo A inteiro com uma cor delas. Com a outra cor, você pinte só metade do B, certo? Então, veja, com uma cor, eu pinto o A todinho. Com a outra cor, eu pinto só metade do B, certo? É diferente. Aí a pergunta é, em qual dos retângulos a parte pintada é maior? A parte pintada vai ser no A que você pintou todinho ou no B que pintou só metade? Pense aí. Na letra C. Porque nesse caso o inteiro é maior que a metade? Diferentemente da situação narrada na segunda tirinha. Veja, nós temos aqui que os dois inteiros são do mesmo tamanho, certo? Não é que nem os sanduíches que eram um maior e outro menor, certo? Então, por que aqui o inteiro foi maior que a metade? Diferente do lanche, que o inteiro foi menor que a metade. Lembram? Eu troco o meu lanche inteiro pela metade do seu. E quando a gente foi observar, o inteiro dele ainda era menor que metade do lanche do outro, né? Equivocado? Bom, mas vamos continuar então. Nós temos aí alguns lembretes a turminha do ético. Lembre-se, as frações representam o quê? Parte de um todo ou um inteiro. E só podemos comparar duas frações quando elas se referem ao mesmo inteiro. Então, eu só posso comparar duas frações se forem do mesmo tamanho, certo? Se forem de tamanhos diferentes, eu não posso comparar, certo? Isso também acontece com as porcentagens, pois elas são apenas outra maneira de frações serem escritas, não é? Porque uma porcentagem, ela é uma fração percentual. Ela é uma fração com denominador 100. Lembram disso? É verdade. Por isso, só faz sentido se perguntarmos, por exemplo, quanto é 25% se dissermos quanto vale o inteiro. 25% de quanto? Né? Então, eu tenho que saber quanto é o todo. 25% de quanto? De 100? 25% de 80? Né? Eu tenho que dizer o valor total, tá certo? Muito bem, continuando aqui na página 74, nós vamos rever aí frações e porcentagens, certo? Nós temos aí algumas representações. Lembram desse aqui? O todo, que é 100%. Essa aqui de verde, que é a metade, 50%, 50 sobre 100, que é igual a metade, 1 meio.
Essa aqui laranja, dividida em 4 partes, que é 25%, 25 sobre 100, que dá 1/4. E essa daqui amarelinha, certo? Que é 75%, 75 sobre 100, que é igual a 1/4. Essas 4 representações aqui nós já vimos, certo? E elas são aqui frações equivalentes, tá, gente? Desse modo, é possível calcular essas porcentagens por meio de fração. Por exemplo, 50% de 36. 50%, né? Metade, 50 sobre 100 de 36. Se eu não quiser calcular assim 50%, eu posso calcular 1/2. Metade de 36. Fica mais fácil, né? Eu trocar 50% por 1/2, fica mais fácil. Que aí vai dar quanto? 18. Você divide 36 por 2, dá 18 vezes 1, 18. Certo? 25% de 36. 25 sobre 100 de 36. Aqui fica difícil dividir. 8 você poderia multiplicar vezes 25 e dividir por 100. Mas tem uma forma mais fácil. Ao invés de fazer 25 sobre 100, eu pego o quê? 1/4, certo? Então, eu faço 1/4 de 36. Eu divido 36 por 4 vezes 1. 36 por 4, que vai dar 9, vezes 1, igual a 9, certo? 75 por 136. 75 sobre 100 de 36. Se você não quer dividir o 36 aqui por 100, você fazer o quê? 3/4 de 36. Aí eu divido 36 por 4, que vai dar 9, vezes 3, que vai dar 27. Então, 3/4 de 36 são 27, ok? Muito bem. E aqui tem uma atividade para ser feita. Faça como os exemplos e calcule os valores a seguir. 50% de 200. Vai fazer igual isso aqui, ó. 50 sobre 100 de 200. Ou 1/2 de 200, tá? Você pode fazer ou 50%, ou você pode fazer 1/2 de 200, certo? Lembrando, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ok? Não fica muito legal escrever com o mouse não, mas logo em breve eu estou usando outro aparelho, estou esperando chegar. Bem legal. 25% faz do mesmo jeito e 75% do mesmo jeito. Ah, tia, eu posso cortar os zeros? Bom, aqui é centena fechada 200, pô, dá para cortar os zeros do 200, certo? E cortar aqui os zeros de 100, fica legal, certo? Muito bem. Vamos à página 75, transformando na forma percentual as frações. Como é que eu transformo uma fração em forma percentual? Quem lembra? Fração percentual é a fração com denominador igual a 100. Muito bem, vamos lá. Quando multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo valor, encontramos uma fração equivalente. Vamos lá. 3 décimos. Multiplicando por 2, deu 6. Vezes 2, deu 20. Gente, presta atenção, ó. Eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou eu posso multiplicar o 3 por 4 e o 10 por 5? Não, de jeito nenhum. Não dá certo, né, gente? Então, você tem que multiplicar pelo mesmo número, certo? Então, se você multiplicou e encontrou uma outra fração, nós dissemos, então, que essas frações são equivalentes. 3 décimos é equivalente a 6 vinteavos, ok? Para escrever uma fração na forma percentual, o denominador deve ser sempre 100. Ou seja, temos que pensar em um valor que, ao ser multiplicado pelo denominador, resulta em 100. Ô, tia, eu multipliquei uma vez, não deu 100, não. Multiplica de novo, até chegar ao denominador 100, certo? Fração percentual tem o denominador 100. Então, eu tenho aqui a fração, ó, 2/5. 2/5, certo? Que multiplicando 2/5 por 10, 2 vezes 10 deu 20, e 5 vezes 10, 50. Eita, tia, não chegou ainda não. Aliás, não chegou ainda na fração percentual, certo? Então, vamos lá. Contudo, o denominador ainda não é 100, certo? Então, multiplicamos outra vez, agora por 2, certo? Vamos lá.
20 vezes 2, que deu 40, e 50 vezes 2, que deu 100. Opa, chegou a 100? Então, chegamos aí à nossa fração percentual. Temos uma outra fração equivalente, mas agora com um denominador igual a 100. Então, temos 2 quintos, 20 50avos, e chegou agora a 40 centavos, ou 40 centésimos, certo? Temos uma fração percentual. E por cento, em outras palavras, o denominador transforma-se em porcentagem, percentual, certo? Temos aí algumas informações. Vamos ver o que os coleguinhas estão conversando, Keiko e Vitor. Vamos lá. Vitor, em várias situações é muito fácil transformar a fração em percentual. Você me ensina, Keiko? Claro. Na verdade, é só transformar o denominador da fração em 100. Isso é que é o porcento. Muito bem, certo? Fração com denominador 100 é uma fração percentual, certo? Muito bem. E aqui você vê, né, o esquema mais uma vez, 2 quintos vezes 10, que deu 20 50avos, vezes 2, que deu 40 centésimos, né, o 40 centavos, certo? E aqui tem um lembrete para você guardar a regrinha de ouro, tá? Sempre que dividimos por 100, o número que está sendo dividido pode ser expresso na forma de porcentagem. Nesse caso, é só substituir a divisão por 100 pelo símbolo O, por cento. Inclusive, nós encontramos nas calculadoras, né, gente? E aqui na página 76, temos uma atividade. Escreva as frações a seguir na forma percentual. Lembre-se que na forma percentual, o denominador da fração deve ser sempre 100. Ô, tia, como é que eu faço isso aqui? Simples. Você vai multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, certo? Até que o denominador aqui se torne 100. Ó, tia, eu multipliquei uma vez. Não deu, não. Multiplica de novo. Até você chegar a 100, certo? Como foi esse aqui, ó. Tá vendo? Multiplicou, certo? Deu não. Multiplica de novo. Até chegar a 100, certo? Vamos fazer aqui até a letra F. Número 2. Considere que o inteiro de referência é o mesmo. Então, você vai completar. Maior que, menor que ou igual. Por exemplo, 20% é maior ou igual ou menor que 30%, certo? 15% maior, menor ou igual. 75% maior, menor ou igual a 3/4, certo? No terceiro, você vai calcular os valores a seguir. Quanto é 1/2 de 800? Metade de 800, né? Ou 50% de 800? Aqui, como é que faz? Muito bem, vamos lá. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você pode rascunhar aqui, ó, do lado no seu livrinho, no caderno aí, certo? O ideal seria que você fizesse aqui no livrinho, no cantinho, porque quando você fosse rever depois, você saberia como foi que fez. E se você fizer no caderninho de rascunho, você não vai achar os cálculos aí, entendeu? Muito bem. Na página 77, aqui é só para você regionalizar. Isso é um texto, sabe? Certo? Sobre a sociedade brasileira, a diversidade étnico-racial, certo? A sociedade brasileira é constituída, né, composta por diferentes grupos étnicos raciais. Vimos isso em outras aulas, lembram? Que essa mistura toda de grupos étnicos, né, em termos culturais, né, como uma das mais ricas do mundo. Nós vimos que o Brasil é um país riquíssimo na diversidade cultural, muito grande. Somos diferentes, né, graças a Deus. Mas a história do Brasil ela é marcada por algumas coisas, como a desigualdade e a discriminação, principalmente contra os negros, os indígenas, impedindo, né, dessa forma, seu pleno desenvolvimento econômico, político e social. Nós vimos em história, né, gente, que primeiro, no Brasil, estavam aqui os indígenas, depois chegaram os portugueses e depois os negros que vieram como escravos da África. Então, vocês vejam, os índios são descriminalizados, os negros também. E essa discriminação, esse preconceito, essa desigualdade impediu o desenvolvimento deles, né? E aqui tem uma perguntinha. Você conhece a região sul do Brasil? Bom, pela foto abaixo, podemos perceber uma das características de parte dessa região, que é a arquitetura semelhante à europeia, né? Gente, a região sul do Brasil
Parece que é fora do país. É bem diferente, gente. É uma região mais fria, é uma região que, de vez em quando, cai neve, tem geada. É uma região bem diferente, assim, do resto do Brasil. Ó, essa região começou a ser povoada entre séculos, aqui, ó, 19 e 20, com a chegada dos europeus. A população era formada inicialmente por indígenas, mas recebeu principalmente alemães, italianos, portugueses, ucranianos, poloneses, russos, entre outros. Portanto, até mesmo nessa região cuja a população se declara majoritariamente branca, né? Retorne o texto de abertura, há uma grande diversidade étnica. Nós vimos na abertura desse capítulo que a população que se declarava branca, aliás, que se declarava parda, né? Quase 50% da população brasileira se declara parda. E nós vimos aí na região sul, não é? Que a maioria se declara branca. Nós vimos isso na abertura do capítulo. Né? De acordo com a orientação do professor, essa atividade nós vamos fazer agora, certo? Seria com os colegas para resolver uma seguinte atividade. Forme pares com os 7 grupos étnicos citados anteriormente como os principais formadores da região sul, certo? Formar par com os 7 grupos, que no caso foram esses aqui, tá, gente? Os grupos, certo? Entre os séculos 19 e 20, quantos pares são possíveis de se formar, certo? Se a gente fosse formar, ó, pares, a pergunta é, ó, não tem como se reunir com os colegas, tá? Para resolver a atividade. Se eu fosse formar pares com os 7 grupos étnicos citados, quantos pares são possíveis de se formar? Você conseguiria descobrir quantos pares podem ser formados? Já que a gente não pode se reunir com os colegas, você sozinho pode adivinhar quantos pares podem ser formados? Vamos pensar aí, tá? Vamos responder agora.